Olá, boa noite a todos. Agora são exatamente 1h e 59 minutos, dia 23/3/2025. Estou fazendo mais uma vida. Essa é a minha missão, a missão de levar a palavra de Deus a todos os povos. E este é um meio muito bom, a internet. Tudo depende de como a gente colocar para servir ao bem-estar de todos. A palavra de Deus, ela conforta, ela consola, né? Ela liberta. A palavra de Deus, ela faz tudo isso. Então, como eu quero dizer para vocês, tem muitos de vocês que não me conhecem. Eu sou Eduardo, meu nome é Eduardo Oliveira, tenho 53 anos e tenho uma missão, que é essa, de levar a palavra de Deus para todos os povos, em todos os cantos, em todos os lugares. Como diz as Sagradas Escrituras, não é isso? É, mais um vídeo, graças a Deus, estamos aqui para fazer esse vídeo e com certeza vai ser tudo para a glória de Deus, né? Que o Senhor tome a primazia plena, e total e absoluta da minha vida e de todo esse trabalho aqui. Peço a Ele que desde já venha abençoar cada um ser humano que está aí do outro lado da terra e que vai assistir esse vídeo. Que Deus abençoe rica e abundantemente com todas as sortes de bênçãos, espiritual e material, libertando de toda a cegueira espiritual e fazendo com que cada um de vocês venha ter uma visão diferenciada do que é o reino dos céus, não é? Porque como vamos começar com a palavra de Deus, né? Como diz aqui nas Sagradas Escrituras, no livro de São Mateus, capítulo 10, diz assim: Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Vamos ficar só por esses dois versículos aqui que acabamos de ler. É, melhor dizer, um versículo, parte A e parte B. A palavra de Deus, ela é riquíssima em tudo que nós possamos imaginar. Vejamos aqui que o título fala assim: a escolha de 12 apóstolos e seus nomes. No versículo 2 vem falando dos nomes dos 12 apóstolos. Eu tenho certeza absoluta de que existem milhares de pessoas agora, nesse exato momento, que estão em uma luta entre ele e Deus, e ele muitas das vezes lutando consigo próprio, pensando que é a mesma que é coisa da sua cabeça, e sem querer fazer o bem do Senhor, pois a palavra de Deus, ela é poderosa para nos libertar de todos os males, todos mesmo. Isso quando nós nos entregamos a Ele totalmente, pois a Bíblia diz assim que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, não é isso? E para servir ao Senhor é preciso ter renúncia, pois ele disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz de cada dia e siga-me. Então, todos os dias nós vamos ter que negar o nosso eu para que o Senhor venha ser glorificado em nossas vidas. Não é isso? Já viu aquela história que muitas pessoas contam que diz que cada dia tem que matar um leão, um urso,
Voltamos lá para a história do rei Davi, né? Quando ainda ele não era rei ainda, ele estava lá atrás tomando conta das ovelhas e contou a história, a experiência que ele passou. E o urso veio, ele brigou, venceu, matou o urso. O leão veio, ele fez a mesma coisa em defesa aos seus rebanho que estava ali, né? Na confiança dele, o pai confiou a ele isso. Então, vejamos bem, é um simples olhando assim, sem uma visão mais apurada, vamos ver que ele estava ali só cuidando das ovelhas, né? Mas não, Deus, ele nos forja nas mínimas coisas. Então, quem sabe Deus já vem forjando seu caráter há tempo e você ainda não se apercebeu. Pois hoje é o dia que Deus está trazendo à tona isso, para você ter certeza que Ele está forjando seu caráter, entendeu? Então, se disponha, se desprenda para servir a Deus, entendeu? Porque muitas das vezes a pessoa ela não atende o chamado de Deus, ela começa a sofrer, a vida dela começa a ficar embolada, entendeu? Sem ela saber, às vezes ela fica batendo cabeça, né? Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. E é bom você ter uma direção, entendeu? É simples. Servir a Deus é uma coisa simples. É sim. Só precisa ser sincero, porque quando o ser humano ele não é sincero para com Deus, ele sofre, porque ele vai viver uma mentira. E Deus ele não tem mentira. Com Deus ou você serve ou você não serve. Não existe meio termo. Eu sei que existem pessoas que às vezes querem servir a Deus da forma como ela acha que deve servir, mas não é assim. Não é assim. É como nós acabamos de falar, tem que haver um renúncio, entendeu? Tem que haver um renúncio. É, todo ser humano, eu acredito assim, que ele já, Deus, quando nos colocou aqui na Terra, todo ser humano, desde o ventre de nossas mães, ele tem uma missão para cumprir, entendeu? Ele tem uma missão para cumprir aqui. Você vê que tem pessoas que você olha assim e você diz, que esse daí não. Pois muitas das vezes nós temos uma visão limitada e a visão de Deus ela é ilimitada, ela vai além, né? Quantas pessoas olham para você, para mim, e não dá a mínima, mas que aí não vai para lugar nenhum. Mas eu tenho algo para te dizer da parte de Deus. Como diz a Bíblia Sagrada, lá no livro de Eclesiastes, para ser mais provável, eu quero mostrar esse versículo porque é algo muito interessante que nos diz respeito. Me dê só um minutinho, eu vou mostrar aqui na Bíblia Sagrada o que é que ela nos diz a respeito disso. É, isso tudo para vocês verem.
que tudo na vida ela tem um significado e tem um porquê. Não é nada por um acaso. A Bíblia nos diz assim, que nada é por um acaso. Tudo tem um propósito de Deus na vida do ser humano. Só um minutinho, só um minutinho. Aqui, página 827. Página 827. No capítulo 3 diz assim: tempo para tudo, no livro de Eclesiastes 3. Ó, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tá vendo? Então, tudo tem o seu tempo. Quem sabe o seu tempo ainda não chegou para um determinado assunto, uma determinada missão, um determinado emprego. Não é isso? Tudo vai chegar ao seu tempo. E quando esse tempo chegar, vai ser maravilhoso. A melhor coisa é você esperar o tempo de Deus chegar. Porque muitas das vezes nós nos precipitamos e causamos só sofrimento, não é? Sofrimento. Tanto para você que está em uma causa, como para a pessoa que está naquela causa também, né? A depender do enredo da história, entendeu? Então, é bom a gente meditar antes de fazer qualquer coisa, é bom a gente meditar. Vocês me dão licença que minha mãe está aqui me chamando. É só um minutinho, não tem como parar. Vocês me desculpam, é, mas é assim mesmo, né? Eu procuro fazer meus vídeos agora porque é uma hora que a gente fica mais tranquilo, né? Mas, como eu estava falando, tudo tem seu tempo. É um tempo determinado para todas as coisas. Desde que a gente passa a nossa juventude, né? Chega para a fase da criança, adolescente, juventude, adulto, e começa, passa para ancião, idoso, ancião, e assim vai, sucessivamente. E a gente vai ganhando experiência, né, no decorrer do tempo. Então, requer um tempo para se ter experiência. E você vê que a história conta que Davi, como nós citamos aqui, Davi, ele teve a experiência de lutar com o leão e o urso. E sabe, você tem já lutado com vários leões, vários ursos, não é? Várias.
panteras, várias onças, né? Eu estou colocando demais, mas isso simboliza a experiência assim, da vida, né? Cada pessoa passa, né? Cada pessoa passa as suas experiências. E essa experiência, ela é boa porque ela nos faz amadurecer, entendeu? Em tudo na vida, se nós formos olharmos em um certo ângulo, a gente vai ter bom proveito, entendeu? Porque nem sempre é necessário se passar por uma adversidade, por um problema, para a gente ter a experiência daquela causa, né? Porque às vezes você vê o seu próximo passando por uma dificuldade, você já não vai seguir aquele caminho que ele seguiu, não é isso? A Bíblia diz assim, que o homem ele é avisado do mal e se desvia do mal. O homem sabe, mas o ser humano sabe, mas o ser humano tolo, ele não se dá por avisado, vai no caminho, você então assim, se for tomar um gole de água, vai não tá seco, vai no caminho e sofre, porque muitas das vezes nós somos avisados em determinadas coisas e a gente não quer seguir, não quer obedecer, né? Porque tudo na vida tem os sinais, né? Às vezes a gente tá tão focado em alguma coisa que a gente esquece de olhar os sinais. Aí a gente acaba sofrendo, né? E aí pede a Deus para ter misericórdia da gente, nos dar força, nos dar sabedoria para a gente prosseguir em frente. Mas, em tudo isso, o resumo de tudo isso é a gente colocar nas mãos de Deus. Por isso eu te peço, onde você estiver, esteja passando a dificuldade, o problema que você estiver, coloque nas mãos de Deus, porque Ele tem solução para tudo. E a solução dele é melhor, entendeu? O que Deus tem para a gente sempre é melhor. É porque a gente nunca consegue, na maioria das vezes, não conseguimos enxergar dessa forma. A gente pensa que a nossa forma é a melhor, mas a melhor forma é a de Deus. E Ele tem o melhor plano para a gente, né? Em tudo, tudo na vida, em relação tanto à vida nossa material, em todos os âmbitos, como a vida espiritual também. Então, Deus, Ele está sempre a nos guardar, nos livrar, e muitas das vezes a gente fica sem entender por que de algumas coisas acontecem, mas com certeza é livramento de Deus, entendeu? E quando a gente não quer aceitar a vontade de Deus, a gente sofre. E outras coisas, o próprio Senhor nos disse, né, que é para a gente orar, olhar e vigiar, estar atento. Então, muitas das vezes a pessoa ela ora, mas não vigia. E aí, por ela não olhar, ela acaba caindo, né? Nas armadilhas do inimigo. A Bíblia diz assim que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo não. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Não é isso? Então, devemos sempre analisar os detalhes que a Bíblia vem trazendo para a gente, né? Então, quanto a gente perde por não estar meditando na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? E muitas pessoas às vezes pegam um livro sagrado desse aqui, ela pega um livro sagrado aqui, a Bíblia Sagrada aqui,
ela pega a Bíblia Sagrada e ela tá um pouquinho assim, é velhinha, mas é uma Bíblia de estudo muito boa. Ela menospreza a palavra de Deus. E nós não devemos nunca menosprezar a palavra de Deus. No livro de Provérbios, tem uma palavra que eu gosto muito, no livro de Provérbios. Eu vou até ler aqui para vocês. E vocês vão ver que maravilha é essa palavra. Está escrito aqui, é, Provérbios 7, diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do seu coração. Diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento, chama o teu parente, para te guardar da mulher da estranha que lisonjeia em palavras, porque da janela da minha casa, com linhas grandes, olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Aqui fala sobre uma mulher que ela é uma mulher fácil, né? Podemos dizer assim. E ela é uma mulher casada, só que o marido dela sai, vai para uma viagem, e ela fica espreitando homens na rua para poder manter uma relação, um caso. Então, você vê que a Bíblia ela tem conselho para tudo. Então, é bom que você se atente para isso, porque Deus ele é justo. Por isso que ele é conhecido como um justo juiz, é Deus. Nós estamos passando, nesse tempo presente, por situações muito difíceis, tempos difíceis, aqui no Brasil, nossa nação brasileira. Todo o povo de bem tem passado momentos difíceis. Aqueles que querem prezar por uma moral, por uma ética, pelos bons costumes, não é isso? Aqueles que lutam pelos valores da família, que é uma pessoa familiar, que é o bem da família, não é isso? E então, tudo isso tem um preço e a gente paga um preço caro para poder manter isso. Eu não vou entrar em pormenores, em detalhes, que todos nós sabemos o que é que está acontecendo hoje aqui no nosso Brasil, né? Qualquer pessoa que tenha, não precisa ser muito inteligente. Se for um pouco inteligente, vai olhar e vai fazer uma retrospectiva dos tempos passados para os tempos presentes que estamos vivendo. É difícil, porque a própria Bíblia ela nos orienta assim. Ela diz assim que quando o homem justo ele governa, o povo se alegra, mas quando o homem injusto governa, o povo geme. Eu pergunto para você, o que você tem visto? O povo está se alegrando ou o povo está gemendo? O povo está gemendo. Então, tem um versículo muito bom que eu gosto de meditar muito. É bem, é muito bom mesmo. Um versículo muito riquíssimo, que diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto.
entendeu? Porque os dias são difíceis. Se a gente não tiver essa cobertura da parte de Deus para nossas vidas, com certeza a gente não consegue vencer. Nós conseguimos vencer porque colocamos Deus na frente de tudo. E aí Deus vai nos ajudando, porque Ele vai tirando todo empecilho, todo impedimento na área tanto material como espiritual. E muitas das vezes a gente está lutando com o material sem ter noção do espiritual. O mundo espiritual, ele é real. Então, existem forças que são forças espirituais. E para isso você precisa estar revestido, né, na presença de Deus. E ter pessoas que gostem de você, que te amem, que esteja orando em prol da sua vida, da sua família, para Deus poder blindar, né? Para você poder estar ali naquela missão, porque nós vemos hoje que estamos vivendo em um mundo que é difícil. E o Brasil, principalmente nos dias atuais, nós estamos vendo coisas horrendas acontecendo. Mas a Bíblia diz assim, ó, que a horrenda coisa é o homem cair na mão de Deus. Você estar na mão de Deus é uma coisa, agora você cair na mão de Deus, vai olhar o significado dessa palavra. Então, muitas pessoas às vezes ela não tem noção de quem é Deus. E a Bíblia diz que o homem, ele, a Bíblia diz que o homem que aborrece a Deus, ele ama a morte. Quando eu falo homem, estou falando num sentido geral, homem e mulher, ser humano. Então, quando o ser humano ele aborrece a Deus, a Bíblia diz que aquele que aborrece a Deus ama a morte. Então, se você vem fazendo isso até aqui, aborrecendo a Deus em alguma coisa, pare, porque Deus é ele é misericordioso e ele nos ama. A Bíblia diz assim, que Deus ele ama o pecador, mas aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Então, há uma diferença, né? Deus ama o ser humano. Deus só fica aborrecido com o que o ser humano pratica, faz. Mas quando o ser humano ele se arrepende dos seus atos que são contra a vontade de Deus, Deus está pronto a perdoar. E Deus perdoa. Se o homem pedir perdão de coração, com sinceridade, Deus está pronto para perdoar. Quem sabe você esteja aí pensando do outro lado assim, também já fiz tanta coisa que Deus não é. Deus para mim, olha mais para mim. Não, não pense dessa forma. A visão de Deus é diferente da visão do ser humano. É uma visão que vai além, né, do que nós possamos imaginar. E o amor dele é grande, muito grande. Agora ele só quer que nós nos arrependemos de todas as práticas pecaminosas e peça perdão a ele. É simples assim. Você pede perdão e não volta a fazer aquilo mais e pronto. Você vai renunciar ao seu eu. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos capacitar, nos dando força para a gente vencer aquele mal, seja ele qual for, aquele vício, aquele mau hábito, né? Porque existe o hábito bom e existe o hábito ruim também, né? Isso, os bons costumes e os maus costumes. Então, vamos aprender com a Bíblia. A Bíblia ela é riquíssima em detalhes
em tudo ela está nos orientando por ali, por aqui, por ali, por aqui, mas se o homem não tem muito tempo para meditar, né, na palavra, a tendência dele é se enveredar pelo caminho do mal. Ele não vai assim de uma hora para outra se enveredar, mas vai se enveredando aos poucos, entendeu? É como os vícios. Começa daquele que é pequeno, quando ele pensar que não, ele está em um vício bem grande. Tá entendendo? Tudo começa, né? No início. Primeiro, para a gente vai construir uma escada, a gente vai fazer o quê? Degrau a degrau, não é isso? Oi, degrau a degrau. Patamar, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, e assim sucessivamente. Quando vai se construir um prédio, não é assim que faz? Mas você vê que primeiro precisa se construir o quê? A estrutura, né? Então, para manter aquele prédio enorme que nós vimos, né? Chamamos de edifício, pois existe por trás ali uma engenharia, um estudo, né? Para saber a profundidade, a metragem, né? A quantidade de ferro, o peso, pá, entendeu? Existe um estudo. Então, falando nisso, né? Você vê que hoje em dia, para um profissional ele ter um certificado, né, um diploma, é, ele precisa estudar, ele precisa se apossar desse certificado, né, da maneira correta, da maneira lícita, porque se faz necessário, é exigido se ter esse diploma, esse certificado do curso técnico, né? Se fazer uma faculdade não é pecado, é muito bom. Então, se faz necessário que a pessoa tenha conhecimento, estudo daquela, né, daquela profissão, daquela ciência ali, né? A pessoa precisa estar consciente, inteirado do que se trata, né? Imagine o técnico de futebol, ele tem que entender de futebol, não é isso? É por isso que você vê que a maioria dos técnicos de futebol, a maioria deles já foram jogadores de futebol. Então, se há uma comunicação, ligação, né? Então, o profissional da segurança pública, ele estuda, ele faz o concurso, ele passa, ele vai exercer a profissão, né? Mas é um período, né, dele fazer academia, pá, tudo na vida tem o seu tempo, e tudo no tempo determinado. Mas se vai estudar, vai fazer o concurso, vai passar e vai passar por todas as etapas legais de cada profissão existente, né, no mundo. Então, muitas das vezes o ser humano ele não quer fazer isso, ele não quer passar por algumas etapas, ele quer pular etapas e ele quer seguir logo, entendeu? Nós vemos o caso de hoje, se olha para a nossa economia, você vê que é o ministro da Economia, não é isso? Qual a diferença do ministro anterior para esse ministro de agora? A diferença do ministro, né, do governo anterior para esse governo agora. Então, né, vemos porque é difícil, é difícil, é difícil. Quando o ser humano ele não tem assim, vamos supor, quando você ama a sua família, você vai querer o bem da sua família, e você vai querer o bem do seu próximo, e você se coloca no lugar dele. Você diz assim, poxa, se fosse o bem da minha família, né? Então você vai ter respeito por aquela pessoa, respeito pelas pessoas. E a pessoa que não tem isso, ela sai atropelando, ela não quer nem saber, entendeu? Então, falta o quê? Um conhecimento, né? Na vida dessa pessoa para exercer aquela certa profissão, porque tudo na vida requer habilidade, né?
Com isso aqui eu não estou dizendo que a pessoa que não tem um, um curso, ele não pode agregar uma profissão. Vai ser mais difícil, mas se ele quer ter realmente, de fato, estar, como é que se diz, preparado para o mercado, ele vai ter que estar, sim, com um diploma, com certificado de um curso, dando a ele a possibilidade dele exercer aquela profissão. Não é isso? Porque é algo que outras vidas vão depender disso também, não é isso? Tem pessoas que pensam que hoje já algumas pessoas estão bem claras a respeito do que é ele dar o seu voto para uma pessoa poder governar, uma pessoa assumir um certo cargo, seja ele no governo municipal, estadual, federal, né? Seja ele um parlamentar, como um deputado, um senador, um governador, um prefeito, um presidente. Então, nós hoje estamos vendo que as pessoas elas estão mais inteiradas, estão procurando mais estudar, saber de fato, né, o que é a importância do voto para se dar para uma pessoa. Imagine, vamos fazer aqui uma reflexão, né? Eu, você, temos casa, temos família, e aí você vai contratar uma pessoa para ficar na sua casa, para ajudar, né, nas tarefas de casa, uma secretária do lar. Você vai procurar o currículo, né? Vai procurar a referência daquela pessoa, vai olhar o currículo dela, vai olhar as referências, vai ver qual foi a indicação, né? Vai olhar o que os antecedentes dela, né? A carta de recomendação dela. Ou você vai fazer um apanhado, né? Vai apurar quem é aquela pessoa. Quando se faz isso, a gente está livrando de certas dores de cabeça, né? Em todo segmento se requer isso, porque quando você vai fazer uma contratação em uma empresa, o RH ele faz, né, aquela bateria de processos seletivos e as pessoas precisam estar aptas dentro do que a empresa quer, do que a empresa está requerendo. Aí você imagina, a gente pega uma pessoa que não tem estrutura e coloca para assumir um cargo dentro da empresa. Muitas vezes aquela pessoa até já trabalhou naquela função, mas você tem que saber como foi o desenvolvimento dela no decorrer do tempo em que ela passou naquela profissão. É isso que vai diferenciar um profissional de um profissional. Tá entendendo? Existem várias cozinheiras, mas tem cozinheiras e tem cozinheiras. Tem médicos e médicos. E assim sucessivamente. Então a gente não pode nunca fazer um apanhado assim, dizer, ah, toda classe é assim, assado, não. Todos os lugares sempre vai ter aquelas pessoas que são, de fato, compromissadas, né? Que tem o compromisso de estar ali fazendo o trabalho dela de acordo ao que foi requerido dela, vai estar ali. E da própria pessoa, né? Que ela é uma pessoa humana, ela é uma pessoa que gosta de ajudar o outro, gosta de fazer com que o outro venha dar certo, né? Que ele venha a ser bem atendido, porque é a forma como ela gostaria que o outro tratasse. A vida é assim, mas tem pessoas que ela pensa que não é, mas a vida é assim. E um dia a conta chega, como diz, né? Tem um provérbio que diz assim, provérbio popular. Um dia a conta chega.
E é verdade, já dizia o grande mestre quando ele estava aqui passeando entre os seus discípulos, né? O grande mestre, me refiro ao Senhor Jesus Cristo, ele próprio falou, ele disse que a lei da semeadura é o que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, se nós queremos ter bons frutos, nós vamos fazer o quê? Colher boas sementes, plantar boas sementes, né? Para poder colher bons frutos. É básico, mas tem pessoas que ela não quer enxergar dessa forma. Ela quer, porque quer, plantar sementes ruins e colher bons frutos. Nunca vai ver. Tem que haver mudança, transformação, metanoia. Transformação, tem que haver transformação. Tem que haver libertação dessa pessoa, para ela se libertar do mal ao qual ela vem praticando ao decorrer do tempo. E ela fazer uma reflexão e dizer assim, verdade, eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Porque senão a Bíblia diz que o homem de dura cerviz, ele será apanhado sem que não haja cura para ele. Então, muitas vezes a pessoa, ela própria cava o buraco para ela própria ser enterrada. A Bíblia diz assim, que o homem mau, ele cava uma cova para ele cair dentro. Então, você vai dizer, cava uma cova, cair dentro, quando ele faz algo pensando que só ele vai ser o esperto, só ele vai ser o beneficiado e o outro vai ser prejudicado. Ele pode ganhar até um determinado tempo, mas chega um determinado tempo que o próprio Deus vai cessar isso aí, porque Deus ele é contra a injustiça. Então, se hoje, né, hoje é sábado, 23 de 3 de 2025, se hoje você está aí me ouvindo através desse vídeo, tenha isso como um despertar da parte de Deus e procure fazer o que é certo, porque Deus ele é justo. A Bíblia diz assim que Deus ele não trata de forma injusta ninguém. Ele trata de forma justa. Então vamos meditar no que a palavra de Deus diz e ter isso como exemplo, como regra de fé para nossas vidas. Algo muito interessante, né? O livro sagrado, a Bíblia Sagrada, é, ela vai nos moldando a cada dia. E assim nós temos, né? A Carta Magna, a Constituição Brasileira. E quando o ser humano, qualquer um, ser humano, ele passa por cima disso aí a lei vai penalizar ele, ou eles, porque tudo tem um tempo. E tem pessoas que às vezes ela não quer é, obedecer regras. E regras têm que ser obedecidas. Aí você vai me dizer, ah, mas toda regra tem sua exceção, é verdade. Mas nós não podemos sair quebrando essas regras, porque vai haver uma punição. Você pega um carro e você sai em uma certa velocidade, em alta velocidade.
Você acha que não vai ter uma punição por essa alta velocidade? Tem sim. Uma câmera pode registrar você e você receber a sua multa, não é isso? Você pode também se bater com um profissional de segurança naquela área de fiscalização e ele requerer da sua parte e você vai ser punido por isso. Aí quem foi que plantou? Muitas vezes o ser humano não quer aceitar, mas a realidade é essa. Devemos aceitar. Por isso que é bom a gente saber quais são as sementes que estamos plantando, porque se plantar semente ruim, vamos colher frutos ruins. Mas se plantarmos boas sementes, com certeza vamos colher bons frutos. Não é isso? Então, procure sempre estar meditando, estudando, pesquisando a palavra de Deus, porque é uma fonte de vida eterna. A Bíblia Sagrada é uma fonte de vida eterna. Mas isso é para quem quer. Quem não quer, o próprio Jesus disse assim: quando chegar em algum lugar, falar aí do amor, mas se alguém, né, o Evangelho, mas se alguém não o receber, saia daquela cidade, daquele estabelecimento e sacuda o pó nos seus sapatos, dos pés e siga para outro lugar. Então, tem pessoas que às vezes você quer falar do amor de Deus, você chega e você quer falar do amor de Deus, quer dar até um filho a ela, ela não aceita. Você não vai poder debater com ela, querer forçar ela, não. Simplesmente você fez a sua parte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você ser quem for pela palavra de Deus. Jesus te ama. Só em você falar Jesus te ama, tem pessoas que se acham ofendidas por isso. Mas não é porque ela, é porque o que está nela, entendeu? Aí eu te falei logo no início da nossa conversa aqui a respeito de. Dá licença que eu vou ter que botar esse, esse notebook para carregar, porque ele já está descarregado aí, deu sinal. Então, voltamos. Então, é como eu estava falando, tem pessoas que elas se sentem ofendidas só por, muitas das vezes a gente fala Jesus te ama, mas não é porque é a pessoa, mas é porque o que está na pessoa. Aí eu te falei a respeito da área espiritual, né? Existe o mundo físico e o mundo espiritual, né? Então devemos pedir a Deus para que nos dê sabedoria a cada dia. E outra coisa, Senhor, eu peço, né? Senhor, me dê sabedoria para saber ser grato a Ti por tudo que o Senhor tem me dado. Muito obrigado por tudo. Pela vida, pelo ar que respiro, pelo sustento, pelos livramentos visíveis e invisíveis. Obrigado pela família, né? Pela parentela, pelos irmãos, pelos amigos, né? Sabermos ser gratos. Obrigado pelo laço que tu me concedeste. Tudo isso é bênção de Deus. E outra coisa, é, muitas pessoas têm o prazer de poder curtir a vida, como você poder viajar, poder sair, se divertir, isso tudo é bom, mas é mais excelente e é mais maravilhoso
quando você coloca Jesus em primeiro lugar, não é isso? Convide Jesus para participar da sua vida, no dia a dia. Você vai ver que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor. Da água para o vinho, isso vai dar um significado mais real para a sua vida, ou melhor, para nossas vidas. Quando nós colocamos isso em prática, a gente tem uma satisfação maior de estar vivendo, né? Porque tem pessoas hoje que estão muito deprimida, o espírito da depressão, né? Às vezes a pessoa também fica muito, ela não quer, ela acha que o trabalho tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, mas tem que também ter um tempo, né? Para poder fazer uma higiene mental, né? Ter um lazer, de se divertir um pouco, porque aí você vai ter esse feedback de você estar no lazer, e aí você vai estar recuperando suas energias, você vai ter novas ideias, e quem sabe seja nenhum tempo desse de lazer seu que você vai ter uma ideia, um pensamento, um insight de uma ideia genial que pode mudar por completo a sua vida. E quem vai trazer isso? Deus. Então, olhe bem a benéfica de você estar buscando a Deus. É a Bíblia que diz: buscar isso enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, fica aqui o meu conselho para vocês, para cada um de vocês, onde vocês estiverem, coloque sempre na mão de Deus a vida de vocês, a vida dos familiares de vocês, da sua parentela, né? Daqueles que trabalham para vocês. Abençoe aos seus funcionários, seus colaboradores, abençoe aos seus patrões, vice-versa. À medida que você vai abençoando, Deus vai te abençoando mais ainda, entendeu? Com certeza. E outra coisa, pode escrever na data de hoje aí, 23/3/2025, no sábado do mês de março. É, Deus é aquele que exalta e aquele que abate. Deus é aquele que coloca reis e tira reis. Deus é aquele que entroniza e destroniza. O que é isso? Desentronizar e entronizar. Deus é aquele que faz sentar no trono os príncipes dos reis e também é aquele que abate do trono, tira do trono. Guarde bem esta palavra que eu estou te falando hoje, porque no decorrer desse tempo presente, daqui para frente, você vai ver muitas coisas acontecerem. E quando você vê, pode saber que é a mão de Deus que está abatendo os exaltados e exaltando aos humilhados. Quando você, onde você estiver, ouvir e ver isso acontecer, pode saber que é a mão de Deus sobre cada uma dessas vidas, dando a elas o pago pelo que elas têm feito, pelos seus feitos. Deus, ele é justo.
Medite na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vocês vão ver que ricas lições tem na Bíblia Sagrada, né? Quantas histórias do povo hebreu, do povo que saiu do Egito, não é? Quantas dificuldades passaram, mas Deus de todas tem nos livrado, até aqui tem nos ajudado, porque os dias de hoje são diferentes daqueles dias, mas a história continua mesmo. É, eu quero aqui tomar um pouco de água. Eu quero aqui agradecer a vocês que ficaram comigo até o presente momento, para a gente meditar na palavra, para eu poder expressar um pouco das experiências as quais Deus tem me concedido durante esse tempo. E o que eu posso dizer para vocês é que a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi entregar minha vida para Jesus, porque foi Ele que me escolheu. E quando Ele me escolheu, eu aceitei. E quantas vezes Deus tem escolhido você e você tem rejeitado o Senhor? E a Bíblia diz que assim como um homem, ele se envergonha de Deus aqui na terra, naquele grande dia, Deus também vai se envergonhar de você. Então, diga o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim para a gente ser justo, porque Deus é justo. Então, vamos praticar justiça, entendeu? Vamos fazer o que a lei nos diz que é para nós fazermos, não é? A Bíblia diz assim para a gente dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas olhe bem, tudo isso da forma honesta, da forma justa. E o ser humano, ele gosta de. Vamos fazer uma simbologia aqui. Você tem uma grande fazenda e você planta nessa fazenda muitos cacaus, né? Cacau, muitos frutos, manga, abacaxi, laranja, né? Jaca, mamão, muitas frutas. Cria animais também, gado, galinha, ovelha, cabra, bode, você tem animais. E aí chega alguém e usurpa seus animais, seus frutos que você tem lá plantado, e a pessoa vai faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes. Você vai tomar providência como ser humano, né? Porque cada ser humano ali tem a sua capacidade de reagir. E a Bíblia diz assim que nós devemos estar escudados no Senhor, protegidos em Deus, guardados em Deus. Mas Deus também levanta homens, seres humanos, de modo geral, para defender. Por isso que existem as forças militares, forças armadas,
Existem as polícias civis, militares, guarda municipal também, que agora faz parte, entendeu? É, estão aí para o bem comum, para o bem-estar do público, do cidadão, de bem, para nos proteger, para nos guardar. E nós devemos sempre ser gratos a Deus por tudo, por ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Se você for olhar, Deus ele é por excelência equilibrado. E devemos aprender com Deus, buscar a Deus, quanto se pode achar, pedindo a Ele que nos oriente, que nos dê graça para que a gente possamos estar apto a ser um representante dele na terra e poder anunciar o Evangelho para aqueles que estão perdidos, sem saber discernir a mão da esquerda da direita, no sentido espiritual. É, eu quero aqui agradecer a vocês mais uma vez por tudo. Vou fazer uma breve oração e vou me recolher. É, Senhor, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, diante da tua presença nesta hora, meu Senhor, eu coloco cada uma destas pessoas aqui presente em tuas mãos e também as suas familiares. Te peço a tua bênção, Pai, sobre cada uma dessas famílias representada aqui por cada uma dessas pessoas que estão visualizando esse vídeo, que está vendo este vídeo, que está ouvindo este vídeo. Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre as vidas de cada um delas, dos seus familiares, do seu parentela, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Oh Deus, opera tua bênção nessas vidas, com libertação, com cura, com salvação. Senhor da glória, liberta de todos os males. Vai agora nesta hora, Senhor, quebrando todas as correntes que porventura esteja escravizando a qualquer uma dessas pessoas através dos vícios. Meu Deus, dá a tua paz, dá a tua tranquilidade, dá equilíbrio para eles que precisam. E o Senhor da glória, tome tuas mãos a cada momento, Deus. E salve e liberta para a tua multidão. Tu sabes como fazer na vida de cada um. Deus coloca cada um deles nas tuas mãos. Eu te peço que o Senhor venha salvar e libertar essas vidas para que eles possam testificar do teu amor em todos os lugares por onde elas passarem, que elas possam testificar, Senhor, da tua grandeza, das tuas maravilhas. Alcança elas agora, meu Pai. Assim como eu estou levantando as palmas das minhas mãos sobre este monitor de computador, Senhor, que o Senhor, com teu poder, possa ultrapassar e chegar até eles. E coloca tuas mãos sobre estas vidas, e que elas venham ser tocadas pelo teu Espírito Santo. Elas vão receber a libertação e a cura. Liberta elas, Senhor, de todas e quaisquer mazelas e enfermo. Vai quebrando todas as correntes, vai desfazendo agora, Pai, todo pacto, todo laço, toda aliança que foi feita com o reino das trevas, que seja agora quebrada na vida de todas essas pessoas que estão me ouvindo e daquelas que ainda não têm ouvido, por onde este vídeo passar, que o Senhor opere grandes milagres, curas, libertação, regeneração, reconciliação. Vem, Senhor, fazer maravilhas. Ressuscita, Deus, em nome de Jesus. Entra com tua providência sobre cada causa.
seja ela na área espiritual ou material. Entra com tom para você e fale sim, aquilo que só o Senhor pode fazer. Para a glória e honra do teu nome, meu Pai Celestial, eu te peço em nome de Jesus. E já te agradeço na certeza da vitória. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe rique e poderosamente a cada um de vocês. E se apeguem a Deus. Se entreguem para o Senhor. É um conselho da parte de Deus que eu passo para vocês. Que Deus os abençoe mais e mais. E até o próximo vídeo. E, por favor, repasse para seus amigos. Se inscreva no meu canal, viu? Dê um joinha aí. Que Deus continue os abençoando. E que poderosamente. Tchau, tchau, meus queridos. Fiquem na paz.